Olá, meu nome é Ana Carolina, sou estudante de Engenharia Civil no Instituto Federal, campus de Votuporanga. Meu orientador é o professor Rafael Saverio Esposito e hoje eu vim falar um pouquinho sobre a fase 2 do meu trabalho de iniciação científica, intitulada de Análise de Desempenho de Ferramentas Computacionais com Tecnologia BIM para auxílio de orçamentação e planejamento de obras. A análise realizada na fase 1 foi completamente voltada à fase orçamentária da construção, e o uso do BIM mostrou ser um aprimoramento eficiente para o método orçamentário tradicional. Agora, na fase 2, nosso objetivo foi de desenvolver uma análise do uso do BIM no planejamento de obras. Bom, mas o que é o BIM? Segundo Manzioni, a tecnologia BIM pode ser definida como um processo integrado de coordenação que permite a gestão da informação do escopo de projeto, desenvolvido desde as etapas iniciais de concepção até a construção e operação de um empreendimento. Um dos avanços no desenvolvimento das ferramentas BIM foi a introdução da dimensão tempo nos seus modelos. Através dessa associação entre o tempo e o modelo tridimensional, além dos benefícios quanto à produtividade na elaboração de projetos, a tecnologia BIM também proporciona excelente controle à etapa de planejamento com o BIM 4D e à etapa de orçamentação com o BIM 5D. Dois pontos são importantes para ressaltar a importância dessa tecnologia. O primeiro foi a publicação do Decreto 9.377, onde o governo federal oficializou a Estratégia Nacional para a Disseminação do BIM, chamada também de Estratégia BIM Brasil. E o segundo ponto foi a publicação do Decreto 10.306, que estabeleceu a utilização de BIM nos serviços de engenharia e arquitetura em órgãos e entidades da administração pública federal. Infelizmente, aqui no Brasil existe o costume de executar o planejamento até determinado ponto e depois ir improvisando conforme o andamento do projeto, o que acaba proporcionando perdas, desperdícios, atrasos. As deficiências no planejamento e no controle, principalmente quando se trata de obras públicas, reflete diretamente na qualidade da infraestrutura do país. E é exatamente isso que o governo tenta combater por meio da publicação desses decretos. A modelagem 4D pode auxiliar em várias etapas do planejamento, e com o propósito de analisar essas vantagens e o desempenho da tecnologia neste contexto, realizamos um estudo de caso que consistiu no planejamento 4D de uma edificação de pequeno porte. Mas antes de entrar no estudo de caso, precisamos falar um pouco sobre o nosso referencial teórico. É importante lembrar que o gerenciamento não pode ser praticado de maneira aleatória, mas sim com a aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas específicas. O PMI é referência nessa área. A eficiência de todo o processo de modelagem da informação é dependente de uma gestão efetiva das informações do projeto, que só é possível a partir da definição de um sistema de classificação da informação. Aqui no Brasil, as que se destacam são o OmniClass, o Uniformat e a norma 15.965 da ABNT, que ainda está em desenvolvimento. A estrutura analítica do projeto, também chamada de EAP, é uma estrutura hierárquica dividida em níveis, na qual se decompõe a totalidade da obra em pacotes de trabalho progressivamente menores. Assim, se torna mais fácil de gerenciar e os custos e os prazos podem ser estimados confiavelmente. Também é necessário estabelecer as relações de interdependência entre as atividades, as predecessoras e as sucessoras. Dessa forma é determinada a sequência lógica do projeto. Na construção civil, uma das técnicas de planejamento é a execução de diagrama de rede. Nada mais é que um elemento gráfico que possibilita a visualização das atividades previstas e define a sequência lógica do trabalho a ser desenvolvido. O estudo de caso iniciou com a criação do modelo 3D pelo software Revit. A gente modelou uma edificação de pequeno porte e unifamiliar. É necessário que o sistema de classificação utilizado seja coerente com a estrutura analítica do projeto. Dessa forma, dentre os sistemas de classificação, a gente escolheu o Uniformat. A codificação facetada do Uniformat apresenta 5 caracteres. O primeiro identifica em qual tabela o elemento se encontra e os demais indicam níveis de detalhamento.
A figura 2 apresenta um exemplo de classificação de um acabamento para piso interno de acordo com as facetas do uniformate. É feita então a associação de cada elemento construtivo ao seu respectivo código uniformate por meio da propriedade de tipo chamada de código de montagem e descrição de montagem dentro do próprio software Revit. Para análise em estudo, a gente adotou a EAP analítica, formato com que os principais programas de planejamento trabalham. Seguindo a sequência lógica da EAP, cada elemento tridimensional é associado a uma atividade. Logo, cada atividade possui um código uniformate correspondente. Na tabela 1, vocês podem ver a estrutura analítica do projeto, já com o código uniformate de cada atividade associado. A próxima etapa é a definição da ordem em que as atividades ocorrem. A tabela 2 define a relação de interdependência entre as atividades do projeto e logo em seguida a precedência é demonstrada por meio da figura 3. Então a rede PERT pode ser elaborada logo após a conclusão das etapas anteriores. E então realiza-se a implementação do processo de planejamento em si. Para essa etapa, a gente utilizou o programa Navisworks, que é capaz de realizar a ligação do modelo 3D importado do Revit com as ferramentas de planejamento. É nesse momento que a parametrização feita com o sistema de classificação uniformate é extremamente importante, porque ele vai auxiliar e otimizar o processo de implementação do planejamento. O resultado final é a sequência de execução da obra simulada pelo software Navisworks, representado por meio das imagens a seguir. A partir da simulação realizada, foi possível analisar os resultados práticos do uso da tecnologia BIM no planejamento, e vale ressaltar algumas observações. Cada elemento inserido na EAP e, consequentemente, no cronograma deve estar presente na modelagem 3D para garantir que todas as atividades estejam associadas a um elemento tridimensional. A ordem construtiva deve ser respeitada pela modelagem 3D, ou seja, a hierarquia entre os elementos construtivos, assim como a hierarquia entre as camadas internas de cada elemento, deve estar bem estabelecida e representada. Durante o desenvolvimento do modelo BIM, é necessário conhecer todo o processo construtivo envolvido, pois o projeto precisa ser modelado exatamente conforme será executado. Ao fim do processo, a visualização do projeto no decorrer do tempo permite um controle mais rigoroso das etapas da obra, facilitando seu planejamento e acompanhamento, além de possibilitar um controle comparativo e visual entre o cronograma planejado e o real. O uso do sistema de classificação uniformate para agilizar o processo de identificação dos elementos construtivos pelo software Navisworks tornou o planejamento 4D com tecnologia BIM ainda mais dinâmico. E por fim, a gente pode concluir que o uso do BIM demonstrou ter inúmeros benefícios no planejamento de obras, confirmando ainda mais a sua necessidade pelo uso da sua tecnologia pela indústria da construção civil brasileira. Bom, é isso. Espero que tenha ficado claro. Tentei dar uma boa resumida. Muito obrigada. E aqui as referências do nosso trabalho. Até mais.